A internet está por tudo hoje em dia. Abrimos o celular e temos acesso à conexão. Vamos a lugares diversos e já vemos as plaquinhas de conexão Wi-Fi. Pensamos nas nossas redes sociais o dia inteiro e produzimos fotos, textos, áudios e vídeos imaginando o quão populares eles serão. Agora vem cá, você já pensou que a internet ela é muito mais do que redes sociais, conexão sem fio ou mensagens de texto? Pois é, para entender um pouco melhor como a internet foi criada e como ela funciona hoje em dia, nós vamos navegar pela história dos bytes, megabytes e gigabytes. Eu sou a Beatrice e nesse vídeo, junto com o Caio e o Victor, meus colegas lá no Instituto Vero, nós vamos falar sobre como a internet surgiu e como ela funciona hoje em dia. Depois de assistir esse vídeo, vai lá no link da bio e faz o nosso quiz para verificar se você entendeu tudo direitinho e acessa o nosso e-book. Vamos começar pelo começo. Você sabia que o primeiro computador se chamou ENIAC? O nome completo é Electronic Numerical Integrator and Computer, ou, no português, computador e integrador numérico eletrônico. A palavra computador é derivada do verbo computar ou calcular. E este dispositivo foi criado para calcular números transformando informações entre 0 e 1. De fato, no início do século XX, até os seres humanos eram chamados de computadores e calculadores, você sabia? Era um trabalho meio como de contabilidade. Os seres humanos operavam grandes quantidades de números. Por exemplo, nós conseguimos fazer algumas operações matemáticas, né? Tipo adição, subtração, divisão e multiplicação. Mas imagina fazer operações dessa com mega números em grandes quantidades o dia inteiro. Por isso, esses processadores foram inventados. Mas com o passar do tempo, o ENIAC passou a fazer um pouco mais do que computar só números. Passou a armazenar dados, por exemplo, e a fazer backup de informação. E olha uma curiosidade, você sabia que a palavra digitar vem da palavra dígito, que caracterizavam os zeros e os uns? E você sabia que a palavra dígito vem do latim, que descrevia a palavra dedo? Mas vem cá, qual o tamanho que você acha que tinha o ENIAC? O tamanho de um notebook? De uma caixa? De uma mala? Nada disso. O ENIAC tinha um tamanho de um quarteirão inteiro. E, para você ter uma ideia, quando eles ligavam o ENIAC lá no sul dos Estados Unidos, onde ele foi inventado, acabava a energia do quarteirão do bairro inteiro. E imagina a situação? Essas imagens mostram o verdadeiro tamanho do ENIAC. E sim, é um computador só em todas essas imagens. Dá para imaginar que para um computador deste tamanho, a própria energia elétrica teve que ser repensada e reestruturada para comportar a demanda energética desse tipo de dispositivo. Tá, até agora a gente estava falando sobre o surgimento da computação, mas vamos continuar a nossa saga em entender o que é a internet. Bora lá! O ENIAC era tão grande e guardava tantas informações que o governo dos Estados Unidos, com o andamento da Guerra Fria e as constantes tensões com a União Soviética, tinha um medo danado de um ataque aéreo que destruísse o ENIAC. Então eles resolveram fragmentar o ENIAC, criando computadores gêmeos e espalhá-los pelo território norte-americano. A partir da década de 1960, esses computadores foram espalhados por todo o território dos Estados Unidos, sempre em locais secretos, para ninguém achá-los. Dizem que até hoje tem os computadores que ninguém sabe onde está. Vai saber se é verdade, né? Mas pensa bem, esses computadores precisavam estar conectados, certo? E precisavam também ter backups, tipo um pneu de estepe de um carro no porta-malas, caso o outro computador deixasse de funcionar. Então foi criado um modelo de conexão que se chamou ARPA Internet. A ARPA foi criada em 1962, mas demorou 10 anos para conectar 13 computadores. Para você ter uma ideia, o projeto se consolidou só em 1973, quando eles conseguiram conectar os 13 computadores com o sistema na Inglaterra e na Noruega. A ARPA foi o primeiro desenho de conexão de internet, de conexão de rede, que era basicamente comunicação de computadores. A partir daí, ela se desenvolveu para conectar o mundo, mas viu como lá no início as coisas foram um pouquinho mais complexas? E esse foi o modelo de conexão até a década de 1990. Você lembra do barulhinho de discagem toda vez que a gente queria acessar o computador ou a internet? Ah, você não lembra? Você é jovem, mas eu me lembro. E quem controlava as conexões? Na verdade, tem um dispositivo que chama modem,
e é ele quem regula a conexão de internet e coordena as chamadas telefônicas. Você já está entendendo que todo esse sistema fundou a internet, mas a internet como a gente conhece hoje foi criada mesmo lá na década de 90, com a World Wide Web, ou no português, a grande rede mundial. Na verdade, a internet nesse comecinho surgiu devido a avanços na área militar, no auge da Guerra Fria. Está com o Google aberto aí? Você se lembra qual que era a polarização da Guerra Fria? Ou melhor dizendo, quais eram os dois principais países envolvidos nessa polarização? Se você pensou nos Estados Unidos e na União Soviética, acertou. Mas isso é papo para outro módulo, de tão cabeludo que é. O importante é entendermos que os Estados Unidos e a União Soviética competiam tecnologicamente em vários aspectos, desde o desenvolvimento de computadores até a corrida espacial, sim, aquela que levou o homem na Lua. E foi nessa competição que os Estados Unidos desenvolveram a necessidade de avançar tecnologicamente e descentralizar suas atividades, lançando vários polos de tecnologia e desenvolvimento de rede por todo o país. Deu para perceber que a internet, lá atrás, foi criada para fins militares e o computador para fins matemáticos. Mas a gente sabe que hoje ela é usada para muitas outras coisas, não é? Uma vez que a rede começou a ser comercializada, ou seja, quando as empresas, universidades e até pessoas puderam comprar um ponto de acesso, o sistema mudou para agregar não só questões de segurança, mas também a interface com o usuário. O que começou a ser democratizado por razões de pesquisa científica passou a ser o ponto de convergência das nossas relações pessoais virtualizadas. E aí? A gente tem uma evolução enorme da internet desde que ela surgiu até como nós a usamos hoje a todo momento. Mas como é que essa conexão de fato funciona? Quando você manda um meme, ou seu sticker favorito, ou um vídeo no TikTok, como que ele sai do seu celular e vai parar no celular do seu amigo? A gente sabe que isso ocorre via internet. Mas o que é a internet? Como ela funciona? Aqui a gente vai entender um pouco mais do que está rolando. A internet não é uma nuvem mágica que paira pelos ares, não. Ela é, na verdade, uma rede enorme de computadores interconectados entre si. Essa rede se estende pelo mundo todo, por vários dispositivos. Seu celular, o meu notebook, o celular do seu amigo, do seu pai. Eles estão todos conectados nessa rede que interliga milhões e milhões e milhões de aparelhos. Isso é impressionante, não é? É por isso que você consegue achar um meme da Lituânia, se você quiser, ou procurar um site de confeitaria dos Estados Unidos. Tudo isso você encontra na internet porque algumas pessoas nesses países, usando os dispositivos deles, enviaram esses arquivos para a internet. Ou seja, esse conteúdo foi jogado para um outro computador e ele fica lá, prontinho, acessível para eu ou você acessarmos. Cada vez que você manda uma mensagem no WhatsApp ou no YouTube, aquele conteúdo está passando por um monte de dispositivos antes de chegar no destinatário final. Ou seja, o seu meme dá um rolê enorme antes de chegar no celular de quem está do lado. Cada dispositivo conectado à internet tem seu endereço próprio, que é chamado de endereço IP. E esse é um número que pode ser bem complicado. Para facilitar para nós, humanos, a gente criou um sistema que chama Sistema de Nomes de Domínio. É como se a gente fizesse uma tabelinha de correspondências entre esses números e nomes que a gente consegue lembrar. É por isso que você pode acessar o Google jogando lá no seu navegador www.google.com. Isso é muito mais fácil que decorar o número 142.250.80.110. Bem melhor, né? Ainda falando sobre esse caminho que os nossos conteúdos e mensagens percorrem na internet, tem mais uma coisa super interessante que você precisa saber. As mensagens que vão de um ponto a outro são muito grandes para ir de uma vez só. É diferente de mandar uma carta pelo correio ou uma entrega que vem ali de moto, por exemplo. Essas mensagens são fracionadas em pequenos pacotinhos que a gente chama de packet, como se fosse um pacotinho de informação mesmo. Eles são jogados na internet, cada um apontando para o destinatário final. Cada pacotinho pode passar por um caminho diferente para chegar ao seu destino.
Isso porque, como a gente falou, normalmente há vários caminhos possíveis nesse emaranhado de computadores, dispositivos, roteadores. Então, ainda que os pacotinhos cheguem no destinatário final fora de ordem, os procedimentos da internet, o manualzinho diz que eles podem ser rearranjados na ordem original. É assim que o meme que você manda para um amigo chega perfeito do outro lado. E o mais impressionante é que isso acontece numa fração de segundos. Tão rápido que parece até mágica. Quando você acende a luz na sua sala, você pensa em toda a tecnologia necessária para aquela lâmpada ligar? Geradores, a rede de alta tensão, transformadores, as subestações, fio de cobre, até o interruptor? Não, né? Claro que não. Você aperta o botão, pronto, a luz acende e você fica feliz. Hoje, com a internet, é mais ou menos a mesma coisa. É por isso que o Eric Schmidt, ex-CEO do Google, disse em 2015 que a internet iria acabar. Não no sentido de acabar. O que ele quis dizer é que a internet ia se tornar tão presente, tão constante na nossa vida, que a gente nem notaria a sua presença. Ela iria desaparecer. Na minha época, lá nos idos anos 2000, bem no início dos anos 2000 mesmo, a gente falava em entrar na internet para navegar. A gente sentava na cadeira, ligava o computador e a gente começava a navegar. Hoje a gente vive conectado. A gente tem esse aparelhinho aqui, o celular, sempre a postos para usar, postar, consumir informação. Mas não faz muito tempo que a gente ainda falava na internet como se ela fosse um espaço diferente da nossa vida cotidiana, né? Então a internet, quando ela surgiu, ela tinha muito esse lugar de uma utopia, sabe? De um lugar ideal pra gente ir, que não ia ter nenhum problema, tudo ia dar certo, a gente ia ver mais informado, mais feliz, ia ser tudo bom. Hoje a gente sabe que não é assim. O ciberespaço ele virou a rua e nós viramos pixels, informação e dados. O que eu quero dizer com isso, né? As fronteiras entre o digital e o físico, entre o virtual e o real, se diluíram, assim, se confundiram muito. E aí a gente está vivendo agora todos os problemas que nascem dessa mistura, né? Todos os desafios que nascem dessa mistura entre o digital e questões políticas, questões de trabalho e assim por diante. Então, a gente precisa partir desse princípio para conversar sobre a internet hoje. E aí, nessa parte do módulo, a gente vai falar sobre 3 grandes questões que envolvem a internet ao longo dessa historinha. Primeiro é como a internet virou móvel e qual o impacto disso. O segundo é para quem ela chega, né? Quem acessa a internet. E, por fim, a gente vai olhar o futuro da internet, para onde ela vai. Vamos começar pelo que é mais importante, que é para quem ela chega e para quem a internet ainda não chega. Vamos falar um pouco sobre exclusão digital. Se a internet desapareceu para um monte de gente, como o Eric Schmidt falou lá em 2015, ela nem mesmo apareceu para muitos brasileiros, né? 26% dos brasileiros ainda não têm internet. 47 milhões de pessoas que em pleno 2021 estão totalmente desconectadas, nunca acessaram a web. Já imaginou como seria uma vida assim? E das pessoas que têm acesso à internet aqui no Brasil, 58% a acessam exclusivamente pelo celular. Nas classes D e E, essa proporção chega a 85%. Muita gente prevê que as próximas pessoas conectadas, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, serão conectadas via celular, como já aconteceu na China, na Índia, no Quênia. Ou seja, essa porcentagem que eu mencionei, ela tende a aumentar ainda mais, né? Os próximos conectados virão provavelmente pelo celular. O que você acha que muda com essa forma de consumir informação online, com o uso do celular para consumir informação? De qualquer forma, o grupo enorme de pessoas desconectadas continua, né, que não tem nem acesso nem pela internet, nem pelo celular à internet. Esse grupo está à margem de todo um universo de informação, entretenimento, né, amizades e assim por diante. Essas pessoas elas estão presas no seu próprio território, sem poder explorar esse espaço digital e todos os benefícios que ele traz. Como o escritor de ficção científica William Gibson uma vez falou, o futuro ele já chegou, só que ele não é igualmente distribuído. Isso é um problema fundamental para a gente resolver. A internet tem uma série de efeitos negativos, né? Saúde mental, ansiedade, assim por diante. Mas já pensou viver sem ela?
Essa falta de acesso prejudica muito o desenvolvimento pessoal das pessoas, econômico, profissional, e prejudica isso para milhões de pessoas aqui no Brasil, quando a gente olha para o mundo, bilhões de pessoas que ainda não têm acesso à internet. Então beleza, pessoal, a gente partiu de um problema central quando a gente olha para a internet, que é a falta de conectividade, que a gente chama em inglês de digital gap, né? Exclusão digital ou fosso digital. Isso é super importante para a gente entender. Quando a gente fala de internet, a gente precisa partir dessa perspectiva para ser realista, né? A gente não pode ter visões sobre uma internet que não está conectada à realidade concreta que a gente vive, porque muita gente continua desconectada. Agora que a gente trouxe já esse ponto, vamos falar também sobre a evolução da internet comercial. Essa internet que a gente conhece e acessa o tempo todo, né? Muita coisa aconteceu para a gente chegar nessa internet das mídias sociais via celular, e a gente vai fazer um panorama muito rápido sobre isso agora. Lá na década de 90, quando eu nasci, o que dominava a internet eram páginas estáticas de grandes empresas. A gente usava navegadores como o Internet Explorer para efetivamente explorar a internet. A gente buscava por conteúdos digitando domínios ali na barra de busca do navegador e navegava efetivamente, assim, buscando conteúdos que a gente consumia de uma maneira muito passiva, né? Nessa época, o nosso consumo não era muito diferente da leitura de um jornal ou de uma revista comprada numa banca. A gente separava um momento do nosso dia para acessar a web e consumir um conteúdo estático, sem capacidade de interagir, responder, comentar muito, não tinha muito essa dinâmica. Esse universo digital, ele ficou conhecido hoje como Web 1.0, né? A web estática, de páginas que pouco tinham propostas de interação com o usuário. Isso começou a mudar a partir dos anos 2000. Desenvolvimentos técnicos permitiram uma maior participação dos usuários na web, e aí, muito mais do que consumir conteúdo, a gente começou a produzir também. Ou seja, os consumidores de informação se tornaram produtores, e isso foi muito importante para a internet que a gente tem hoje. Isso transformou radicalmente a web, que de sites passou a contar também com muitas plataformas de interação, como Facebook, o próprio Orkut na minha época, né, e YouTube. Só que tanto na web 2.0 quanto na web 1.0, esses momentos, né, eles ainda foram muito marcados pelo computador de mesa e pela conectividade fixa, né? Isso só começou a mudar no final dos anos 2000, quando a gente começou a ter o processo de popularização dos celulares. A gente teve o lançamento do primeiro iPhone, a gente começou a ter a web móvel no celular com 3G, hoje a gente fala muito no 4G, e daqui a pouquinho o 5G vai se tornar muito presente. A Google e o sistema operacional Android popularizaram muito o acesso à internet pelo celular. Isso mudou radicalmente como a gente consome conteúdo online. Com o celular e a web móvel surgiram os aplicativos, e aí nosso consumo passou a ser cada vez mais centralizado nesses aplicativos, como Instagram, WhatsApp, TikTok. Então, se na web fixa a gente tinha um navegador, né, onde a gente explorava informação de maneira assim, buscando-a, né, com os aplicativos a gente se torna muito mais passivo, recebendo as informações a partir da implementação de um algoritmo que define qual conteúdo eu vou gostar e qual eu não vou gostar, né? Então, quando a gente usa o TikTok, por exemplo, todo o nosso feed ali é filtrado a partir dos interesses que a gente já demonstrou previamente. Esse é um ponto super importante para a gente entender o funcionamento da internet hoje. Só que enquanto o nosso consumo de conteúdo ficava cada vez mais centralizado em poucas plataformas, a internet também se distribuía para mais usuários e mais aplicações. O celular permitiu que a internet se transformasse totalmente e transformasse muitos setores que até então não tinham sofrido muitas modificações, como mobilidade urbana, com Uber, né, a hospedagem com Airbnb, moradia com Quinto Andar, comércio com os marketplaces e a logística de entregas com Rappi, iFood e assim por diante. Um dos pioneiros da web comercial, o Steve Case, ele foi um dos fundadores do AOL, chama esse momento de a terceira onda da internet. E isso é importante para a gente olhar. É quando a lógica da internet, o paradigma das plataformas, começa a afetar o trabalho, a política e uma série de outros setores que até então estavam um pouco intocados pela internet. E é aqui que a gente está hoje, né? Mas vamos fechar esse módulo olhando um pouquinho para o futuro. Para onde que você acha que a internet vai? Olha, eu não sou nenhum vidente,
Mas olhando para o futuro da web, eu acho que é fácil a gente prever 3 grandes modificações. A primeira é que a internet vai se tornar ainda mais presente, então ela vai estar caminhando para desaparecer cada vez mais e para mais pessoas. Em segundo lugar, mais dispositivos usarão a internet para criar mecanismos de comunicação e controle entre dispositivos, né, sem intervenção humana. Então a minha TV falando com a minha geladeira, que fala com a minha lixeira conectada e assim por diante, o que a gente chama de internet das coisas. Isso também vai ser fundamental para o futuro da internet. E por fim, a tela, né, que a gente tem no celular, no monitor, do computador, não vai ser a fronteira final da nossa experiência de consumo digital. A gente vai ter cada vez mais interfaces de realidade aumentada, realidade virtual, que vão aproximar o nosso consumo, a nossa pupila, a própria cognição, né? Então a tela vai acabar desaparecendo. O que você acha que vai ser o futuro da internet? Essa é uma pergunta que eu quero colocar para você pensar. Como você acha que a internet vai ser daqui a 5, 10, 15 anos? E como você avalia o impacto disso na sua vida? Tá bom, pessoal? Então, esse é o fim do módulo. Obrigado pela presença e a gente continua aprofundando cada um desses pontos ao longo dos próximos módulos do curso. Tchau, tchau!